Quem gostaria de viver um milagre aqui? Quem gostaria de viver um milagre aqui? Quem gostaria de ser um milagre? Quem gostaria de ser um agente de milagre? Nós viveremos milagres, mas nós seremos agentes de milagres, em nome de Jesus. Sou
Vejo tua mão sempre a me ajudar quando tudo está tão bem. Vejo tua mão me fazendo andar quando não vejo mais o chão. Eu creio. Assombro de minhas lutas, antes disso posso te enxergar na escuridão de minhas dúvidas. Tua luz clareia tudo. Eu creio. Vejo tua mão sempre a me ajudar quando tudo está tão bem. Vejo tua mão me fazendo andar quando não vejo mais o chão. Eu creio. Na escuridão de minhas dúvidas, tua luz clareia tudo. Eu creio. Olá, paz do Senhor, amada igreja, povo avivalista de Ariquemes, de Rondônia, do norte, do mundo, do Brasil e do mundo, todo o povo que está nos assistindo pela internet, por esse canal que nós então optamos por esses dias de quarentena, quando a igreja do Senhor está aí com os cultos suspensos, na maioria dos nossos estados, ou talvez em todos os estados. Eu gostaria aqui de cumprimentar com a paz do Senhor todo o nosso povo evangelista. Também quero cumprimentar com a paz do Senhor todo aquele povo que está envolvido direta e indiretamente no combate aí ao coronavírus, principalmente o pessoal da saúde, o pessoal da polícia, o pessoal dos bombeiros, e todos que estão, até os anônimos que estão envolvidos de alguma forma aí nesse combate, nesse enfrentamento ao coronavírus. Então eu quero deixar aqui a paz do Senhor seja sobre a sua vida,
A paz do Senhor seja sobre a sua casa, para você que está em casa. E a paz do Senhor seja sobre ti, para você que está no trabalho, que está aí ativo nesses dias. Então que nosso culto dessa noite seja para o nome e a glória do Senhor Jesus. Que o nome do Senhor seja exaltado através de nós. Eu queria convidar você para nós estarmos fazendo uma palavra de oração, consagrando este momento ao nosso Deus. E a partir de agora o nosso culto estará em andamento para que todos possam junto conosco cultuar nos seus lares. Vamos orar conosco em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuar ao seu nome, que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. E neste momento, Senhor, nós consagramos aqui, a nossa casa já tem sido esse lugar da tua morada, esse altar do Senhor. E neste momento de culto, eu com os meus irmãos estamos consagrando ao Senhor esse período, que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor se agrade de nós e que a tua palavra venha de encontro com a nossa necessidade nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos assim, consagrando ao Senhor esse período. Amém, Senhor. Queridos, nós vamos assistir um clipe e logo após eu estarei voltando com uma palavra de Deus para o nosso coração. Que Deus te abençoe, fique atento aí ao que Deus está falando no seu coração através das músicas, através da palavra, e já já nós voltamos em nome de Jesus. É noite de celebração, vamos celebrar ao Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, celebremos ao Senhor, aleluia. Deixou de lado a sua glória pra viver neste mundo mal. Veio escrever uma nova história, outra igual nunca se ouviu. Veio nos dar nova vida, Cristo Jesus, Senhor. Vivo está e está sentado à destra do Pai. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Pra viver neste mundo mal, veio escrever uma nova história, outra igual nunca se ouviu. Veio nos dar nova vida, Cristo Jesus, Senhor. Vivo está o Cordeiro, está sentado à destra do Pai. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Jesus, nome sobre todo nome, Jesus é o Rei. Jesus, Jesus, 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 Jesus é o Rei. Graças a Deus, estamos de volta no nosso culto de celebração e de restauração. Domingo, dia 29 de março de 2020.
Continuamos na quarentena, por isso o culto está sendo na nossa casa nesses dias. Eu quero desde já agradecer aos nossos irmãos avivalistas de Ariquemes. Nós temos na quinta-feira o nosso momento de clamor, a quinta do clamor. Foi tremendo o momento que Deus ministrou o nosso coração. Muitos irmãos estão partilhando aí os cultos na casa, na família. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, querendo Deus, encerrando a nossa quarentena na próxima quarta, que é o nosso decreto municipal. Se não tiver alterações, então a próxima semana nós estaremos retornando com as nossas reuniões. Na quarta-feira o GAS Jovem às 20 horas na igreja. Quinta-feira nós estamos nos funcionais, mas se tiver tudo normalizado, na quinta-feira estaremos cultuando o nosso Deus. Vamos retornar aí para esse culto que estamos ansiando por ele. Então quero neste momento convidar você para nós estarmos ouvindo uma palavra de Deus. Essa palavra tem falado no meu coração esses dias, tenho refletido com relação a tantas coisas, tantas notícias, e em meio a alguns testemunhos de desespero, de circunstâncias de medo, a gente começa a refletir um pouquinho como ministro da palavra de Deus, o que poderemos falar, o que poderemos trazer para a igreja, para o povo e também para o nosso coração, aquilo que Deus pensa, aquilo que nós pensamos, o que está acontecendo. E veio no meu coração então essa palavra de qual é o sentido da vida. Porque tantas pessoas estão sendo ceifadas esses dias, tantas pessoas com medo, pessoas que estão se isoladas nas suas casas por um medo, outros que precisam trabalhar e também com esse medo tem que sair aí enfrentar essa situação. Mas qual o real sentido da nossa vida diante de tudo isso? Eu quero convidar você para dois textos na palavra de Deus. O primeiro está em Romanos 11, o versículo 36, que diz assim: portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Porque dele, por meio dele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Efésios também 1, versículo 11, nós temos uma palavra para nós estarmos meditando nessa noite. O versículo 11 diz assim, de Efésios capítulo 1: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade. Uma outra versão diz assim: conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Há um propósito e há uma vontade de Deus para a nossa vida. E dentro desse pensamento, eu quero fazer uma pergunta e também dar uma declaração. A pergunta para nós nessa noite é: o que você está fazendo aqui na terra? O que você está fazendo aí? O que eu estou fazendo aqui na terra? O que eu estou fazendo aí na minha casa nesses dias de confinamento? O que a igreja do Senhor está fazendo aqui? Você já descobriu isso? Você já pensou nisso? O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou acuado? Eu estou com medo? O que eu faço? Qual que é o objetivo da minha vida? E a declaração que eu tenho para nós nessa noite é: tudo é para Ele. A pergunta é: o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo da nossa vida aqui? E a declaração é: tudo é para Ele. Existe um pensamento na nossa vida, mas também existe um fundamento, um objetivo fundamental no cosmos, no universo. E esse objetivo é demonstrar a glória de Deus. Tudo que existe, a gente vai entender que a razão por que tudo existe é que para a glória de Deus seja manifestada. Tudo é para a glória de Deus. Se você puder repetir no seu coração aí na sua casa, tudo é para a glória de Deus. Tudo, absolutamente tudo, incluindo eu e você, somos para a glória de Deus. Sem Deus nada existiria. Nada existiria sem Deus. Então tudo é para a glória dele. Isaías 43, o profeta diz o seguinte, versículo 7, fala assim: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Deus fez, Deus formou tudo para a sua glória. Isso é preciso estar no nosso coração, principalmente no coração daquelas pessoas que
que se angustia, porque isso é normal de nós somos carne, nós temos músculos, nervos, e isso nos traz ânsia, nos traz dificuldade em alguns momentos de desespero. Mas eu quero falar para nós nessa noite, talvez você já ouviu falar várias vezes isso aqui, mas eu quero repetir algo aqui para nós. Quero dizer para nós que eu, você ou você não é um acidente. Eu não sou um acidente, eu não existo por um acaso, para que um vírus, uma circunstância venha e consuma a nossa vida. Nós não nascemos por um acaso. O mundo não veio a existir por um acaso. As pessoas, até mesmo as que estão morrendo, contaminadas por esse vírus, não vieram a existir por um acaso. Tudo tem um propósito nessa vida, e eu quero falar nisso, nesse sentido. Qual é esse sentido da nossa vida? O que nós temos pensado nesses dias? No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, Paulo fala assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, nele, em Cristo Jesus, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Então nós não somos um acidente, nós não somos fruto do acaso, nós temos um propósito. Nós temos um propósito, e esse propósito é viver a vontade de Deus. Qual seria a vontade de Deus para nós nesses dias? Então qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de estarmos aqui? Qual é o sentido de estarmos dentro da nossa casa esses dias, em quarentena, cultuando a Deus ou apenas curtindo o momento de descanso? Para alguns está sendo assim, mas outros têm levado a sério este momento e pensado seriamente no propósito da vida, no propósito da igreja não poder reunir nesses dias. Existem pessoas que buscam sentido para a sua vida. Talvez você está buscando sentido, talvez está dizendo, realmente não tem sentido para a minha vida. Tem pessoas que buscam sentido para as suas vidas nas religiões ou na religião. Tem pessoas que buscam sentido para a sua vida no esporte. A minha vida é fazer esporte, é curtir, é cuidar da minha saúde. Outras pessoas buscam sentido na vida no exercer o amor, na piedade. Para eles isso é o sentido da vida. O sentido da vida está nos seus negócios, nas suas empresas. Outros estão nos prazeres, outros nos estudos. Tem pessoas que o sentido dele está nos seus estudos. Enfim, qual o sentido da sua vida? Outras pessoas, o sentido da vida está até mesmo em se viciar em algo, em usar drogas. O sentido da vida, qual é o sentido da sua vida? Tem pessoas que esse sentido é os vícios. Isso é viver. E até declaro. Mas eu quero falar nessa noite, nessa oportunidade, com relação a esse sentido da vida. O que tem dirigido a sua vida? O que é que dirige a sua vida? O versículo 1 do Salmo 32 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perdão, isso é Isaías 26:3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo o propósito está em ti, está firme, porque em ti confia. O Salmo 32:1 diz assim: Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. O que tem dirigido a sua vida? Algo a se pensar seriamente nessa oportunidade. Tudo que existe na face da terra, tudo que se move na face da terra, melhor dizendo, ela está dirigida ou movida, ela está sendo controlada, direcionada por uma força maior. Um carro que se locomove, ele precisa de uma força maior para se locomover. Um prego que você vai pregar numa madeira precisa de uma força maior, de um martelo, de um movimento para que esse prego seja colocado nessa madeira. E de alguma forma vai ter algo que precisa direcionar. E tudo é absolutamente dirigido por uma força maior. Mas nós estamos também aqui. E o que é que tem dirigido a nossa vida? Qual é a força que tem dirigido a minha vida? Qual é a força que tem dirigido a sua vida? O que dirige a sua vida nesses dias?
Nesse exato momento nós estamos aqui na nossa casa, cultuando o nosso Deus. Alguma coisa está nos dirigindo, algumas coisas estão nos impulsionando, alguma coisa está nos trazendo um movimento, talvez um problema, talvez um medo, talvez uma enfermidade, talvez um desejo de ir à igreja. Hoje poderíamos todos estarmos reunidos na casa do Senhor. Alguma coisa está te movendo neste momento. Qual é a força que está te movendo? Talvez o que está te movendo neste momento é os limites, alguma coisa que já venceu, um boleto que está vencido e que você não sabe o que fazer para pagar. Talvez você está preocupado com os funcionários que não têm o que receber. Ou talvez você não sabe o que vai acontecer com o seu trabalho. Alguma coisa está nos impulsionando, está nos dirigindo. E eu quero falar um pouquinho de algumas circunstâncias, porque existem diferentes circunstâncias e valores e emoções que podem estar dirigindo a sua vida, a minha vida nesses dias. Por exemplo, tem muitas pessoas que as suas vidas estão dirigidas pelo coronavírus. O pavor, o medo, ou talvez pessoas que estão infectadas, que estão nos ouvindo agora pela internet. O medo está assolando o coração. Mas qual é a força que tem movido a sua vida? Eu quero destacar 5 dessas forças. 5 dessas circunstâncias, valores e também emoções, por que não? Que tem dirigido ou que pode estar dirigindo a sua vida. A primeira dela é a culpa. Esta pressão passa a vida toda fugindo. Tem pessoas que passam a vida inteira fugindo do remorso, fugindo, ocultando a sua vergonha por algo que fez, por um erro, por um pecado, e ele se sente culpado. No Salmo 32, que nós lemos, no versículo 2 diz assim: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Nós muitas vezes temos assimilado, e isso é verdade, né? Que nós somos produto do nosso passado. E muitas pessoas estão dizendo: eu estou colhendo o que eu plantei. E vivem dirigidos por a culpa. Mas o passado realmente nós somos o produto do nosso passado, mas nós não podemos ser prisioneiros do passado. Para quem tem um sentido na vida e está entendendo isso, você precisa entender que você não pode ficar prisioneiro do seu passado. Você precisa se libertar dessa culpa. O propósito de Deus, ele não é restrito ao nosso passado. Pelo contrário, Deus usou Moisés, Deus usou Davi, Deus usou o apóstolo Paulo. Que o passado desses homens, que era difícil, eles tinham de tudo para manter-se incubado na sua vida. A culpa por algo que tinha feito tamanho desprezo no passado. Eles tinham isso. Mas nós precisamos entender que a culpa não pode dirigir a nossa vida. Mas muitas pessoas têm deixado que a culpa dirija a sua vida. Muitas pessoas, a culpa tem dirigido a sua vida. Uma outra circunstância, um outro valor, ou talvez uma emoção, é o rancor, que tem movido e dirigido muitas vidas. E lamentavelmente muitas pessoas são dirigidas pelo rancor, são dirigidas pela mágoa, são dirigidas pela raiva. Muitas pessoas são rancorosas no coração, na alma. Ao invés de esfriar o seu coração com amor, com perdão, com a sublimação, ser pessoas sublimes, suaves, são pessoas que são escravas nas suas mentes, são escravas de uma mente áspera, de uma mente rancorosa, pessoas que se apegaram à mágoa e que jamais conseguem superar essa mágoa. Elas revivem e revivem continuamente, diariamente, a mesma imagem da sua vida, ela fica ali, é um rancor que está dirigindo a sua vida. Essas pessoas, elas se fecham. Talvez você tenha sido uma pessoa assim,
que estão se interiorizando cada dia. De vez em quando explodem sobre os outros por causa do rancor. Tem muita gente com muito rancor, como o seu prefeito, porque fez um decreto que mandou fechar tudo. Tem pessoas que estão rancorosas com o governador, com o presidente, com tantas outras coisas. Essa é uma característica que tem aprisionado as pessoas e isso tem dirigido as pessoas. João 5,2 diz o seguinte, Jó 5, versículo 2: o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Precisamos lembrar disso, que o rancor, lembre-se disso, o rancor fere mais a pessoa que está com ele do que outra pessoa. O rancor fere mais você que está rancoroso hoje do que outras pessoas. As pessoas que nos magoaram no passado, elas vão continuar nos magoando. É preciso então decidir algo do nosso coração nessa oportunidade. Nós estamos falando de propósito da nossa vida. Nós não nascemos para viver rancorosos. Nós precisamos então virar a página. Acho que essa palavra para o nosso coração, virar a página da sua vida. Não viva mais o passado. Se liberte desse passado. Não deixe que o rancor controle a sua vida. Não deixe que o rancor guie a sua vida. Mas que você tenha o controle. Entregue na mão de Deus hoje. Porque nada pode mudar o seu passado. Mas a sua decisão hoje vai determinar o seu futuro. A nossa decisão hoje, nesse momento de quarentena, pode mudar e determinar o nosso futuro. Uma outra circunstância é o medo. Eu falei de rancor, eu falei de culpa e agora do medo. Muitas pessoas têm suas vidas dirigidas pelo medo. Muitas pessoas passam a perder grandes oportunidades porque estão com medo. Não querem correr o risco porque têm medo. Quantas pessoas estão dentro das suas casas porque a raiz dessa dificuldade está na vida familiar. Tem pessoas que se fecharam para a vida, não só para essa quarentena, mas para a vida. Estão ali limitadas com traumas. Pessoas que precisam entender que a sua vida tem um objetivo. Você precisa ter cuidado, nós precisamos ter cuidado para que o medo não deixe a gente se tornar aquilo que Deus não quer que a gente se torne. Tem uma palavra que eu acho tão interessante, 1 João 4,18, que diz assim: no amor não há medo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo supõe castigo. Então aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, irmãos, não devemos temer. Deus é maior do que os nossos problemas. Quantas vezes talvez você já ouviu isso? Deus é maior do que o medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Uma outra circunstância é o materialismo. E aí sim, hoje é o que está pegando aí, por estar tudo fechado, tudo parado. Muitas vezes as pessoas são dirigidas pelo material, pelos recursos. Não é, pastor? Mas como não é movido pelos recursos? Sim, mas nós não podemos deixar isso direcionar a nossa vida. Às vezes a pessoa acha que não tem um Deus, mas o materialismo acaba se tornando um Deus. E aí a Bíblia fala para nós de que o Mamon, o Deus das riquezas, ele tem se tornado o Deus de muitas pessoas, irmãos, que vivem direcionados as suas vidas pelo materialismo. Tem pessoas que não topam nada. Não, eu não posso, não dá para fazer, não quero, hoje não. Porque quando ele descobre que tem uma recompensa, opa, aí sim, o que eu vou ganhar com isso? Então, nunca topa nada. Até que se fale em valores. Tem valor, então, vive para o seu trabalho. Porque lá, eles conseguem o que querem. Vivem distanciados da igreja, porque a igreja parece que não nos dá nada. Se envolvem nos seus trabalhos, nos seus prazeres, mas distanciam-se da igreja.
Pessoas que têm medo de tantas coisas. Porque a igreja tudo é doação, gente. Pastor vai pedir isso, a igreja está pedindo aquilo, então, não, para mim não dá. Estão deixando com que o materialismo dirija as suas vidas. Tem gente que tem capacidade de dizer, eu não vou à igreja porque eu tenho medo. Essas pessoas não têm medo de ir para o trabalho. Essas pessoas não têm medo de ir para um shopping, para um restaurante, talvez à noite. Mas para ir para a igreja, há medo. Então tem muitas coisas que precisam mudar no nosso cotidiano, porque na nossa vida ela tem um sentido, ela tem um propósito, não é um acaso. Mateus 6:24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então não tem como, a Bíblia diz, vocês não podem servir a dois senhores, servir a Deus e a Mamon. Essa é a palavra. Esse Deus, que talvez você está achando que está sendo, esse Deus para você é um Deus do material. Então quero desafiar você a não permitir que o materialismo dirija a sua vida. Porque você jamais será feliz se tiver mais. Não, se eu tiver mais, vai ser feliz. Isso não é verdade. Se for importante ou mais importante, ou se eu tiver mais, então eu vou estar mais protegido. Precisamos entender de uma vez por todas, irmãos, que todas as posses trazem felicidades passageiras e temporárias. As nossas posses trazem felicidade, mas são felicidades passageiras, são algo temporário. Então nós precisamos entender que Deus tem coisas melhores e maiores. Só Jesus pode satisfazer a nossa vida plenamente. A satisfação plena, a riqueza plena, somente em Jesus. Então eu quero desafiar você a não permitir o materialismo dirigir a sua vida. E por fim, eu quero falar de uma outra circunstância que tem dirigido a vida de tantas pessoas, que é a aprovação. Todos nós precisamos e necessitamos de ser aprovados, mas muitas pessoas vivem direcionadas e decididas que eu preciso ter a aprovação das pessoas. Muitas pessoas vivem baseadas nas aprovações dos outros. E isso tem dirigido as suas vidas. São dirigidas pelas expectativas dos pais. Tem filhos que são dirigidos pela expectativa do pai, o que o pai pensa com relação a ele. Outros são dirigidos pela expectativa dos cônjuges. O que a minha esposa vai pensar, o que o meu esposo está pensando. Outros são dirigidos pela expectativa dos filhos, ou dos professores, dos amigos. E todos esses que eu falei acabam controlando a vida. Eu quero repetir o tema. Qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de você estar aqui, de você existir? Tem pessoas que estão totalmente dominadas pela aprovação. Tem as suas agendas controladas pelas pessoas. Muitos filhos que já são adultos ficam dependendo tentando a aprovação dos pais para serem felizes ou para trazer felicidade para eles. E na verdade nunca estão felizes, nunca estão satisfeitos, irmãos, com nada. E aí o sentido da vida vai passando. Outros vivem pelas questões sociais. Eu preciso ser reconhecido pela sociedade. E isso tem dominado a minha vida. Tem uma frase interessante que eu já ouvi várias pessoas falar, que é: o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Essa frase tem dominado a vida de muitas pessoas. Estou fazendo isso, mas o que vão pensar de mim? Não podemos permitir que a aprovação nos domine a nossa vida. Eu quero desafiar você, já estou encerrando. Por quê? Infelizmente, aquelas pessoas que seguem as multidões ou a multidão, eles sempre vão se perder no meio dela. Aqueles que seguem a multidão, que estão onde todo mundo está, têm o que todo mundo tem, fatalmente vão se perder no meio dessa multidão. Eu tenho uma frase de Rick Warren. Este pastor, ele diz assim: eu não conheço a chave do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar a todas as pessoas. Seu pastor, que é iniciador daquela igreja com propósito,
do livro Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito. Ele diz essa frase interessante: eu não conheço a chave do sucesso, mas a do fracasso é tentar agradar todas as pessoas. E isso tem dominado a vida de muitas pessoas. Você precisa hoje comigo estar decidido a não ser dirigido por isso. Se você não decidir quem vai dirigir a sua vida hoje, você vai chegar num momento, num final indeciso. Já pensou você viver uma vida inteira e chegar no final da vida indeciso, perdido com que a vida não realizou, não permitiu você se realizar, porque fica preso nos poderes, nas forças que dominou a sua vida, e um deles é a aprovação do mundo, dos outros. O que é a vida para nós? Eu quero encerrar com essa parte. Eu achei uma frase interessante de Anais Nin, que diz assim: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Nós não vemos as coisas como elas são. Hoje, essa frase tem sido tremenda. O coronavírus está atacando o mundo inteiro. Mas como eu e você temos enxergado isso? Esta frase diz que nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Tem muitas pessoas que já se adoeceram sem sequer ter um caso de coronavírus na sua cidade. Eles acham que todos os sintomas vieram sobre eles, sem sequer ter um contato com esse maldito vírus. Então, o que é a vida? O modo como nós, como você e eu temos vivido a sua vida, vai determinar como nós precisamos, o modo como nós vamos viver, o modo como eu vejo a vida, o modo como você vê a vida, enxerga a vida, vai determinar como você vai viver ela. E para encerrar, como você vê a vida é a forma que você também vai investir nisso. Eu quero encerrar falando, o modo como você vê é a forma que você vai investir o seu tempo. Como você está enxergando? O que você tem feito na sua casa hoje? Nesses dias? O sentido da vida tem feito você investir o seu tempo como? Pastor, eu assisti todas as séries possíveis, já joguei jogo de videogame, já zerei tudo aqui. Como você tem investido o seu tempo? Como você está enxergando a sua vida nesses dias? Como você vê isso? Assim você vai investir o seu tempo. Como você vê, você vai também investir o seu dinheiro. Pessoas que ficaram no desespero: será que vai faltar comida? Vai faltar isso, aquilo, outro. Como você vê, você investe então os seus talentos. Tem pessoas que não sabiam, que cantavam bem em casa, que teve um momento de culto e ali se expressaram, falaram alguma coisa, nem imaginavam isso. Pessoas que estão investindo nos seus relacionamentos, porque agora enxergaram que o relacionamento dentro de casa é essencial e ele estava corroído, ele estava corrompido. Porque a maneira que você vê, a maneira que você vai investir, a sua fé, como você tem se visto, se enxergado como cristão, como você está investindo na sua fé. Eu quero encerrar, amados, falando nessa noite com relação a esse sentido da nossa vida. Porque tudo isso vai determinar o destino final da nossa vida. Se tudo que temos, tudo que existimos é para a glória de Deus, tudo que fazemos é para a glória de Deus. Nós somos criados para um propósito maior, não apenas para viver uma vida da forma que temos vivido, acuados, recolhidos, sempre distanciados de Deus. Eu quero dizer para você que você foi feito para um propósito maior. Eu fui feito para um propósito maior. E ao findar essa quarentena, irmãos, que nós tivermos a liberdade novamente de voltar a nossos tempos, que você tenha o prazer de entender que Deus te fez para algo maior, um propósito maior, e a casa de Deus é um lugar onde você pode reunir com as pessoas. Esses dias fomos privados dos abraços, fomos privados do carinho um com o outro, pessoas fazendo seus aniversários sozinhos em casa. Mas o sentido da vida é que Deus nos fez para a glória dele. Tudo que existe é para a glória de Deus, a sua vida, a sua família é para a glória de Deus. Os seus talentos, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus relacionamentos, a sua fé é para a glória de Deus. Então há um sentido na sua vida, sim,
Você foi feito para a glória de Deus. Então, não deixe o medo, não deixe o rancor, não deixe a culpa, não deixe o materialismo, não deixe a aprovação roubar ou direcionar a sua vida. Eu quero louvar a Deus com você, eu quero orar a Deus agradecendo por essa palavra. E que a partir desse momento de ministração da palavra você entenda o sentido da vida. Não somos um acidente, não nascemos por um acaso. Nós somos feitos para um propósito de Deus. E que Deus cumpra esse propósito na sua vida, cumpra na minha vida, cumpra na sua casa, na minha casa, cumpra na nossa cidade, em todo cidadão brasileiro, cumpra na vida dos seus familiares. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você entendeu a palavra de Deus para a sua vida nessa noite, se você tem achado que está sem sentido, está muito monótono na sua vida, coloque a sua vida diante de Deus com o propósito que Ele tem. Diga para Ele: Senhor, cumpra em mim o teu propósito, o teu querer. E Ele vai com certeza fazer valer a sua palavra na vida dele, na sua vida. E que o Espírito Santo esteja envolvendo a sua mente e seu coração. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te bendizendo pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala conosco e desperta-nos a sair, Senhor, de uma caverna do medo, do rancor, algo que tem consumido a vida dos meus irmãos. Esse pai, essa mãe que está, Senhor, com esse coração dolorido nesses dias, porque talvez está longe dos seus filhos, aqueles empregados que estão longe do trabalho, aqueles que estão longe da igreja, Pai, o seu coração está ali consumido pelo medo, talvez. Que a tua palavra nessa noite alcance o coração do teu povo. Que nós possamos entender que tudo, Senhor, é para a tua glória, que a nossa vida é para a tua glória, que a nossa casa, esse período de quarentena também é para a tua glória. Que a graça do Senhor seja sobre os meus irmãos, sobre a nossa igreja, sobre o teu povo nesses dias. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos, Pai. Eu oro com essa pessoa que está aí com o coração agora mais feliz, mais alegre, por saber que tem um propósito na sua vida. Não nasceram de um acidente, não nasceram para dar errado, mas nasceram para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Quero agradecer pela sua atenção. Que Deus te abençoe. E toda a igreja de Ariquemes esteja atento aí para as informações dessa semana. Que a graça do Senhor seja sobre a sua casa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor.